na qualidade de deputada, de presidente nacional da Legenda, fundada pelo nosso homenageado há 70 anos, saúdo a todos vocês e aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que acompanham essa sessão solene do Congresso Nacional pelo rádio, pela televisão e pela internet. Eu faço parte de uma geração nascida e criada muito tempo depois da trágica morte do presidente Getúlio Dornelles Vargas, 61 anos atrás. Mesmo assim, nem o passar dos anos, nem o transcorrer de muitas décadas são capazes de ofuscar o fascínio duradouro do seu carisma, da sua herança e do seu exemplo sobre brasileiros e brasileiras de todas as idades e regiões, de todos os credos, cores e classes. Sua vida e seu autossacrifício no altar da pátria chancelam um permanente compromisso do trabalhismo de Vargas com a promoção e a defesa do trabalho como expressão maior da dignidade da pessoa humana na sociedade, fonte autêntica da riqueza material e do progresso espiritual da nação. Para o Dr. Getúlio, assegurar a participação nos frutos desse progresso e dessa riqueza, de quem os produz, era condição primordial de justiça. O itinerário que ele concebeu para concretizar esse grande objetivo nacional foi e continua sendo o de reformismo pacífico e democrático, um caminho do meio, uma terceira via distante dos extremos do fundamentalismo ultraliberal, de um lado, e do despotismo coletivista, do outro. Recuso primeiro por sacrificar, em nome de uma pretensa liberdade, os direitos socioeconômicos da maioria à ganância irresponsável de uma minoria. Rechaça, com igual veemência, o segundo, que, a pretexto da igualdade, uma ilusória igualdade de resultados, irremediavelmente cega as diferenças individuais, de fato monopoliza poder e riqueza nos escalões privilegiados do Estado Partido Único, com seus movimentos sociais de fachada, suas corporações teleguiadas e seu onipresente aparato repressivo e de propaganda ideológica. Nesse momento extremamente difícil da vida nacional, em que os jovens se veem tão carentes de modelos éticos para a vida pública e também para a sua conduta nas esferas acadêmica, profissional, familiar, enfim, no mundo da rua e do mundo da casa, a sociedade pode extrair alento e colher esperança na figura do estadista que uniu coragem, lucidez e um arraigado senso de responsabilidade histórica e de amor à pátria. Foram precisamente essa coragem, essa lucidez, essa responsabilidade e esse patriotismo que nunca o deixaram vacilar ante os obstáculos que sempre surgem no caminho das mudanças positivas, necessárias e urgentes, nem temer ortodoxias, dogmas e tabus, sempre ameaçando congelar o avanço do povo. Foi assim que, ao consenso oligárquico da República Velha, irredutível no seu objetivo de encarar a questão social como um caso de polícia, Getúlio, o líder vitorioso da Revolução de 30, respondeu com a limitação da jornada de trabalho, com a regulamentação do trabalho das mulheres e dos menores aprendizes, dentre outros tantos direitos, já aqui citados por tantos oradores. Do mesmo modo, ao tradicionalismo medroso que não via alternativa para um Brasil eternamente fadado à monocultura exportadora de itens de sobremesa, o café, o açúcar, ele contrapôs a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a instituição da Petrobras, do Banco do Nordeste, a inauguração da usina hidrelétrica de Paulo Afonso I, o início da construção da rodovia Fernão Dias, ligando São Paulo a Belo Horizonte, a qual seria concluída pelo presidente Juscelino Kubitschek. Entre as décadas de 40 e 60 do século passado, com os progressos acelerados de urbanização e industrialização e o concurso de intelectuais e homens de ação trabalhistas, como Alberto Pasqualini e Santiago Dantas, a sigla fundada por Getúlio Vargas conquistou imensa popularidade no seio das massas trabalhadoras e também de amplos setores das classes médias
das classes médias e do empresariado. Tudo isso fez do PTB o partido que mais cresceu no país no período de 1945 até 1964, em número de votos e de filiados. Na Câmara, nossa bancada saltou de 22 deputados federais em 1946 para 66 deputados em 1958 e 116 deputados em 1962. Naquela época, o programa de mudanças estruturais concebido por Vargas encontrou sistematização e aprofundamento nas propostas de reformas de base do seu jovem amigo e correligionário, presidente João Goulart. Em 1954, com um tiro no próprio peito e a violenta comoção provocada por este gesto extremo, Vargas pôde frustrar a intentona das forças reacionárias obcecadas em manchar sua honra para assim destruir seu projeto de emancipação nacional com justiça social. Passados 10 anos, a mesma coalizão do atraso, do preconceito social, do sentimento antipovo, dedicada à perpetuação de históricas desigualdades e injustiças, logrou derrubar Jango. E o Brasil mergulhou em 2 décadas de autoritarismo, censura, cassações, banimentos, exílios e torturas. Nada disso conseguiria deletar Getúlio Vargas da memória nacional, nem suprir as bandeiras históricas que ele pioneiramente defraudara. Com a redemocratização, os senadores e deputados federais da bancada trabalhista, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, decisivamente para incorporar à Carta Cidadã vários pontos do ideário do partido, como a valorização dos trabalhadores e aposentados, a proteção à família, o fortalecimento dos sindicatos, das micro e pequenas empresas, a educação e a saúde públicas, entre uma série de direitos e garantias fundamentais para a promoção da igualdade de oportunidades e da modernização socioeconômica do Brasil. Hoje, o PTB de Getúlio Vargas segue em frente, na luta pelas reformas que o país precisa, não apenas para resgatar velhas dívidas sociais, mas também para vencer os novos desafios da economia do conhecimento e da sociedade da informação. Minhas senhoras e meus senhores, a honrosa missão de preservar e atualizar os compromissos do trabalhismo do Dr. Getúlio cobra de cada militante do PTB fidelidade a princípios e valores permanentes e coragem para mudar. Nesse momento, essa coragem e essa fidelidade são postas à prova por uma das mais graves crises econômicas, políticas, sociais e éticas da história republicana. Dia a dia, testemunhamos o alargamento do abismo entre o país oficial e o país real. Na contundente descrição deste momento de angústia nacional, do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, a corrupção impregnou-se no tecido e na intimidade de alguns partidos e instituições estatais, transformando-se em um método de ação governamental e de conduta administrativa, degradando, em consequência de atos tão ignóbeis, a própria dignidade da política, fazendo-a descer ao plano do subalterno da delinquência institucional. Se nós, trabalhistas, assim como os representantes de todos os demais segmentos desse espectro político-partidário, não tivermos a seriedade, a franqueza e a brasilidade indispensáveis para escutar as vozes da rua e compreender o grito do povo, entender o que a população está esperando e querendo dos seus representantes, seremos impotentes para reverter a desconfiança, o desprezo e a indignação generalizados em relação às instituições políticas e aos homens e mulheres eleitos para fazê-las funcionar em favor do bem comum. O sintoma mais patético e alarmante da cegueira e da surdez de certos chefes políticos ao recado das ruas, aos clamores populares por transparência, gestão escrupulosa dos recursos públicos e pelo fim puro e simples da roubalheira, veiculados nas manifestações desse ano, de norte a sul do país, é a pretensão desses caciques de que poderão iludir os brasileiros na base do conchavo. Nessa marcha da insensatez, apenas 2 destinos os esperam:
ou de pisaiolos no forno do Vesúvio, ou de garçons no convés do Titanic. A democracia e, com ela, as liberdades civis e os direitos políticos tão duramente conquistados serão colocados em xeque. As oportunidades econômicas e sociais se fecharão para os trabalhadores, os empresários, a agropecuária, os servidores públicos, os aposentados, as famílias, as mulheres, os idosos, os jovens e as crianças. Por falta de uma liderança confiável, responsável e efetiva, esse país, mesmo que tão pródigo em recursos naturais e humanos, em resiliência, criatividade e espírito empreendedor, perderá mais uma vez, quem sabe para sempre, a oportunidade de se tornar desenvolvido, justo e seguro. E, definitivamente, a parcela mais promissora, preparada e motivada da nossa juventude estudiosa e batalhadora, o único caminho aberto será o do aeroporto. A superação desse quadro doloroso está nas mãos do povo brasileiro e também daqueles entre os representantes que prezam o mandato que esse mesmo povo lhes outorgou. Que a memória de Getúlio Vargas, o estadista da coragem, da lucidez, da responsabilidade histórica e do amor à pátria, uma vez mais, nos inspire a romper amarras e fazer o que tiver que ser feito pela redenção do Brasil. Muito obrigada.